Boa noite. Vamos começar nossas orações, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E mais uma que nos dá a oportunidade de chegar até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor. Por mais esse dia que tu nos deu a chegar até dentro da tua casa, para escutar a tua mensagem, Senhor, a tua doutrina, para nós poder tirar proveito dos ensinos. Senhor Deus, abençoe e nos protege, dando saúde, paz e tranquilidade. Perdão, Pai. Perdão para nossas falhas, pelo meu pensamento. E dê força-nos para poder compreender as coisas certas e erradas. Ninguém é perfeito nessa terra, mas nós podemos lapidar é muito bom. Dai força e luz a cada um que precisa neste momento, Senhor, das tuas orações. Visita os lares, Senhor Jesus. Protege esses lares agoniados, sofrimento e angústia. Se põe cada dia para dar aos seus filhos, que seja multiplicado e abençoado. Dai força e luz a nós todos, Senhor. Dai, Senhor, sabedoria para que nós possamos ensinar a explicar e orientar os teus filhos que precisam da tua ajuda. Pai, eu te peço, que eu sei que tu nos ampara, mas ajude, Senhor, nos hospitais, as casas de repouso, os orfanatos, as penitenciárias. Tenha compaixão e misericórdia que tanto perverso que tem dentro dele, Senhor, destruindo e ser, como tem nesses hospitais, vai perdoar, Senhor, esses médicos que trabalham por dinheiro, por ambição, não por amor de Deus. Deus, dai força e luz a cada um que precisa, Senhor, entender e compreender que tu existe, mas praticam. Pai, Senhor, neste plenário, e dê força e luz, derrama a tua força e a tua luz, a tua energia lá dentro, para que quem possa, escolhido por ti, que saiba trabalhar, Senhor, abraçando a verdade, e a verdade sincera e honesta contigo. Eu te agradeço pelos meus familiares, Pai. Abençoe e protege esses teus filhos que não acreditam no Senhor, porque não praticam o que é certo. Abençoa, Senhor, a família de Michel. Dê força e luz, Senhor. Tira aqueles ódios, Senhor, da mente e do coração. Ajuda a paz e a união. Ó Deus, tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um. Dai a força e a compreensão, entendimento e sabedoria a cada um que quer abraçar. Em teu nome eu te agradeço, Senhor, por tudo e por todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Obrigado, Senhor. Eu vou ler aqui, tirar o óculos, por causa que a gente chora até de ver tanta tristeza, né? Eu vou ler do livro dos médiuns, pergunta para nós e resposta. A influência moral dos médiuns. Do médium. Dissertação de um espírito sobre a influência moral. Esse óculos eu tenho que fazer outro que está uma tristeza, mas vamos indo, vamos ver se eu consigo. O desenvolvimento da mediunidade está na razão de desenvolvimento moral do médium. É uma pergunta. Não é a faculdade propriamente dita. Relaciona-se com o organismo e independente da moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo a qualidade do médium. Sempre foi dito
que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça e um favor, porque pois não é o privilégio do homem, não é o privilégio do homem de bem, é porque se vêem pessoas indignas que delas são dotadas dos mais altos graus, é que eles fazem mau uso. Pergunta. Toda a faculdade são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Tem homens que são privados. Podereis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destrezas aos gatunos, eloquências para aqueles que delas se servem para dizerem maus coisas. Ocorre o mesmo com a mesma coisa, ocorre ao mesmo com mediunidade de pessoas indignas, delas são dotadas porque têm mais necessidade de que as outras para se melhorarem. Pensai que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Não. Multiplicai sobre o seu passo, coloca-se as mãos e a eles cabe dizer se aproveitarão. Aí diz aqui o Judas o traidor, não fez milagre e nem curou os enfermos, como o apóstolo faz. Deus permitia que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Os médios se fazem um mau uso da sua faculdade, que não se servem dele como objetivo do bem, ou que não aproveitam para a sua instrução. Disso sofrerão as consequências. Se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio e mais para se esclarecerem do que nem aproveitarem. Aqueles que se declaram é que tropeça, é a mais censurável do que o cego que não cai na fossa. Vocês entenderam? Michel vai dar palestra sobre isso para poder orientar melhor. Não é fácil, mas também não é difícil. Deixa eu estar vulgando lá, né? Boa noite a nós todos, que Deus, Jesus, nosso Senhor, vocês que estão aqui presentes, sintam-se todos acolhidos pelo amor do Senhor Jesus. Você que vai estar em casa assistindo essa palestra depois também, que o nosso Senhor Jesus Cristo derrame o seu amor, a sua luz. Nós estávamos conversando aqui ainda há pouco, deixa eu fazer um adendo do que é isso aqui, o que isso aqui está explicando. O motor nosso motor aqui em casa estragou. Eu não sou expert em eletrônica. Então estávamos atrás de pessoas que entendam dessas coisas. Por que eu me presto a dar palestra em nome do Espiritismo e eu não sou, como é que se diz, expert em mexer no motor eletrônico, porque eu não entendo de eletrônica. E isso aqui eu entendo. Por que eu não eu entendo de mecânica, eu só não tenho chave para mexer, eu entendo de mecânica. Se botar um carro ali que, o problema é esse, só eu não tenho chave para mexer. É a mesma coisa isso aqui, Mesma coisa. Nós não podemos se meter a herói. Espírito superior não precisa saber de tudo. Espírito superior tem que dominar a área. Isso aqui eu domino. Entenda isso aqui. Quantas pessoas, mediunidade. Vocês que estão aqui conosco, eu falo em plural porque não é só vocês outros, né?
que estão conosco aqui, quanta charlatanice a gente não está vendo hoje em dia por aí afora. É falando disso, é falando daquilo, e que não sei o que, sem conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa. Exatamente. Sem conhecimento de causa. O que a dona Nena leu aqui, eu vou esmiuçar para vocês agora, e depois nós vamos provar isso aqui dentro da Bíblia. Quem passou por isso na real, e a gente passa por isso, a dona Nena sabe. Porque a mediunidade é isso, é a gente saber explicar conhecimento de causa. Não estou falando daquilo que eu não sei. Estou falando daquilo que eu estou experimentando no dia a dia. E ela pode estar embaixo porque ela sabe também. Então aqui a gente não dá para falar as coisas sem ter conhecimento de causa. Questão número 226. Influência moral do médium. A mediunidade, quando a gente parte para a parte espiritual das coisas, eu sou um enviado de Deus, eu sou um enviado de Deus, não sei o que, eu sou enviado de Deus. Ele é um médium também. Não está no espiritismo, não vai usar o nome médium, vai usar o nome, eu sou um enviado de Deus, eu sou um profeta, eu sou não sei o que lá, né? Eu sou um guru. Vai usar outros jargão. No espiritismo se usa mediunidade. É o jargão que se dá a quem é enviado para certas missões dentro do espiritismo propriamente dito. Isso não tem nada a ver se a vida da pessoa é disciplinada ou não. A mediunidade é orgânica. A pessoa pode ser de má vida ou não pode ser. Se ela tiver dom de vidência, ela vai ver. Se ela tiver dom de vida, ela vai ter. Não tem nada a ver. Olha o cuidado que nós temos que ter. Por isso é que a gente tem essa pérola em papel para estudar isso. Todos nós procuremos adentrar. Você que está em casa, eu assisti um pastor na televisão. Um exemplo, por favor, gente. Não vou citar porque eu estou dizendo. Eu vi um médium na internet falando de vidência, vendo isso e vendo aquilo. É o mais alto grau de charlatanice esse. Só perde para negócio de mexer as coisas. É o mais alto grau de charlatanice. É esse. Certo, gente? Dando essa introdução, nós vamos desenrolar a nossa introdução. O que a dona Nena leu aqui. Influência moral do médium. O desenvolvimento da mediunidade. Desenvolvimento que a pessoa tem, dom de evidência. Quantas pessoas estão no hospício e não sabem que tem dom? A família bota lá. Quando ele fala o desenvolvimento, é a pessoa que se entendeu, que tem uma aptidão a mais e quer desenvolver aquilo, já está ali, só quer desenvolver aquilo para dominar, porque a mediunidade ela é uma força que pode ser descontrolada, como pode ser controlada. A mediunidade descontrolada, ela pode resultar em várias coisas. Uma das principais coisas são disfunções sexuais. Uma das principais. A mediunidade, quando não está centrada, uma das piores disfunções sexual. Só para você, é a mesma força. É a mesma força, tá? O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Allan Kardec perguntou aos imortais, né? E eles disseram assim, não, a faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo. O organismo é coisa material. O organismo. Por isso que a gente vê no meio religioso, não só no espiritismo propriamente dito, os mais terríveis absurdos. Os mais terríveis absurdos. Dizer coisa que não sabe, né? Falar de coisas que não entende.
usurário falando de coisa que ele nem sabe de onde é que vem aquilo. Ah, foi o Espírito que disse. Não, mas peraí, o Espírito... O Allan Kardec disse para nós, como médium, nos estudos que ele fez, que quando o médium não entende que o Espírito está falando, a gente tem que ficar para a gente estudar aquilo para ver se ele vai depois dizer. A gente não é um sapo que sai falando tudo, a gente é um microfone. Vamos escutar e vamos falar. Olha, vocês estão vendo o que é? Agora, o Espírito disse para mim dizer, não, calma aí, pô. Nós temos que ter esse cuidado. Olha só, não tem nada a ver com o organismo do médium, com só é médium quem é de Jesus Cristo. Negativo. No entanto, existe o nome de magia negra. Eu posso trabalhar para Jesus Cristo como eu posso trabalhar para as coisas inferiores. Não deixa de ser médium. Conseguindo entender isso? Vamos embora. Sempre foi dito, questão número 2, que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque, pois, não é privilégio dos homens de bem, porque se vêem pessoas indignas, que delas são dotadas no mais alto grau e que delas fazem mau uso? Todas as faculdades. Quando ele fala todas as faculdade de andar, faculdade de correr, faculdade de pensar, de falar, de enxergar a matéria. Não estou falando de ver espírito. De enxergar, de cheirar, de ter prazer sexual, de proporcionar prazer. São faculdades que o Criador nos dá. Que a gente acha que faculdade é eu mexer com o mundo, né? Não. Vamos ficar no nosso nível aqui. Todas as faculdades. Faculdade de correr, faculdade de ler, de escrever. Quem não sabe ler e escrever sabe o quanto isso é privilégio. É um privilégio, não é verdade? Aí o cara fala isso aqui. Todas as faculdades. Ai meu Deus, só quem é vidente que tem faculdade. Não, pô. Não podemos enxergar, não podemos botar ali. Dirigir um carro. Tem gente que chega a certa idade não tem esse privilégio de dirigir um carro. Quando a gente vai envelhecendo na matéria, nós vamos perdendo as nossas faculdades. E não me refiro à faculdade mediúnica. Não é verdade, Bruno? Ir e vir, a gente vai precisar de alguém. Não é verdade? Então a gente vai... Todas as faculdades são favores dos quais devemos render graças a Deus. Pois há homens que delas são privados. Podereis também perguntar por que Deus concede uma boa visão a malfeitores. Olha, ele vem desenrolando, ó. Destreza aos que roubam. Gatunos é quem rouba. Aos gatunos. Eloquência, o orador que sabe convencer os outros da sua mentira. Uma eloquência, não é verdade? Aquele orador em nome do espiritismo, em nome do ismo, do islamismo, do budismo, sei lá o quê? Que ele convence a massa inteira que ele é um ingênuo, mas ele é um charlatão. Quem entende que sabe que ele é um charlatão. Mas ele tem eloquência. Deus concede isso a todos. Por quê? Porque nós temos que ter discernimento, trabalhar a faculdade de discernimento nessas situações. Acordamos. A faculdade de discernimento, vou se acordar. Pronto. Está explicado. Faculdade de discernimento é isso. Então nós temos que ter... Por isso que o Criador deixa a gente no mundo de prova e expiação. Enquanto a gente não está pronto... Tem discernimento? Não tem ainda. Então vai aprender que vai discernir. Ficou perfeito no lado do discernimento? Deu para outra tarefa. Qual a tarefa? É capenga, não sabe perdoar. Então vamos trabalhar nem que leve 10 mil anos. Vai aprender a perdoar e a amar. Vocês estão entendendo? Isso é a evolução do espírito nosso. E a mediunidade, aonde que entra a mediunidade nisso? Salvo quando é uma missão de um espírito de escola, geralmente quem ganha mediunidade é quem fala muitas vezes muita coisa.
faliu demais. Aí vem que aquele dom espiritual para se acordar mais. Para a gente se acordar mais. Que tem coisa a mais na nossa teimosia. Estão conseguindo entender essa introdução aqui? É isso aí. Pessoas indignas são dotadas. Deus multiplica sobre os seus passos, coloca-lhe nas mãos e a eles cabe disso se aproveitarem. O que nós estamos fazendo aqui, eu vou fazer um adendo de mim. O que a gente está fazendo num sábado, 7 horas da noite? O objetivo nosso não é prender consciência nenhuma. O objetivo da gente não é pegar dinheiro de ninguém. Não é nenhum interesse obscuro. Se não trazer conhecimento e sabedoria dessas coisas para as pessoas. Mas tem gente que se aproveita disso com um fim. Diz, eu trabalho para Deus, não sei o que, tem que ficar em cima do pico, não vai trabalhar pouco. Deus permite que tivesse, sim. Aí ele vai dar o exemplo assim, ó. Judas não fez milagres. Fazer milagre e curar os outros não é sinal que pertence a Deus. Vamos prestar bem atenção. O nosso amigo Judas fazia a mesma coisa. Judas não fez milagres e curou os enfermos com os apóstolos? Ó, o exemplo aqui, gente, ó. Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar a sua traição mais odiosa. Eu vou falar de médium ao nosso redor hoje em dia. Quantos a gente vê nela, dona Nena, que faliram na missão, de repente deram uma subida, subiu para a cabeça, começaram a fazer um monte de coisa que não devia. Então, torna mais odioso, não é verdade? É nesse sentido que a gente mediunidade. Diante disso, a influência moral do médium não tem nada a ver com a mediunidade. É uma coisa que está relacionada com a faculdade do corpo. É orgânica. Se é orgânica, o espírito que está encarnado naquele corpo, que dispõe daquele material. Por exemplo, eu tenho uma casa, hoje, vamos dar um exemplo assim, você tem uma casa que você tem hoje como ligar via internet, de longe, adaptar a internet de longe, né? Acionar cortina que sobe e desce no botão. Então, digamos que a mediunidade é uma casa que o espírito vai dispor de todos esses acessórios. Agora, se vai usar bem ou mal ou não essa casa, vai do espírito que está encarnado ali. Conseguiram entender isso? Diante disso, nós vamos começar a adentrar no nosso supra-sumo da palestra. Quantas pessoas tem que a gente vê na internet que falam disso, daquilo outro, enfim, falam o que quiser. Mas como a gente entende as coisas espirituais do espírito para a matéria e não da matéria para o espírito, e o que a gente não entende, a gente faz pesquisa e procura conversar, porque não é assim as coisas que funcionam. Ninguém na Terra, o médium cria aquele jargão, já está pronto. Não sei o quê. Não é verdade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. São jargões humanos. São jargões humanos. Tá pronto. Tá pronto. Então a gente vem fazer um monte de atrocidade. Essa é a verdade que nós temos que entender. Sabendo que mediunidade e ser profeta, vou usar o termo também que é usado no meio evangélico, que é a mesma coisa, um muito jargão. Não depende da moral do espírito. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? E isso é o ponto focal. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Moisés sabia tanto disso que ele proibiu a comunicação com os mortos, cara. Ele sabia que a influência do médium não tem nada a ver com o meio, que a mediunidade não era uma coisa que qualquer perverso podia ter, e ele proibiu, que fazia um mau uso daquilo ali. Mau uso. Agora, eu não vou entrar em detalhe, porque o Michel lá na palestra falou, eu não vou entrar em detalhes do que é o mau uso da mediunidade e o que é um bom uso,
Isso cabe a cada um apurar o seu bom senso de discernimento. Eu não vou falar para o que é usar mão à mediunidade. Vai estudar. Por isso que está aqui, ó. Por isso que estão aqui. O que é usar mão à mediunidade, Michel? Você tem que estudar. Como é que a gente vai na Bíblia e lê? Todos nós, eu estou cansado de dizer que a gente tem sonhos, que uma das faculdades que todos nós temos é de sair do corpo durante o sono, a vigília. Agora, a interpretação que eu dou àquilo, aí já é outra história. Por quê? Porque o espírito, enquanto encarnado, o mundo espiritual superior, vai nos trazer a visão de assuntos espirituais, mas relacionados com a matéria. Dizem as pessoas que quando a gente se vê no meio do milharal com um monte de soca de milho grande, é prosperidade. Não é verdade, Pedro? E agora? Quando se sonha com perseguições com aranha, isso é dito no livro que o André Luiz, com o Chico Xavier, psicografou. É perseguição espiritual. Aranha, o que a aranha tem a ver com isso? É aranha. Sonha com aranha, você anda sonha com aranha, perseguindo, não sei o que. É o embaraço. É o espiritismo que inventou isso? Não. No livro de Daniel, Profeta, capítulo 7, vou desenrolar para nós aqui rapidinho. O próprio Daniel teve sonhos que ele ficou estarrecido. Quer ver só? Em minhas visões durante a noite, dormindo, vi que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar. E 4 animais enormes saíram do mar. Eles eram diferentes um do outro, animal. O que o mundo espiritual queria passar para ele? Mostrando 4 animais enormes, terrível. O primeiro se parecia com um leão, mas tinha asas de águia. Eu observei até que suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. E apareceu outro animal, um segundo, parecido com um urso. E ele estava erguido de um lado e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E foi, levante-se, como muita carne. Olha a visão dele, tá, gente? O mundo espiritual queria passar para ele um assunto que ia acontecer na terra nessa visão aqui, ó. Desenrola agora. Depois disso, continuou olhando e apareceu outro animal, parecido com um leopardo. Depois disso, nas visões da noite, dormindo, ele está descrevendo o sonho, né? Continuou, ele viu um 4º animal assustador, medonho, ele está descrevendo aqui, ó, extremamente forte. Ele tinha grandes dentes de ferro, devorava, triturava, e o que sobrava ele pisoteava. Era diferente de todos os outros animais. Antes dele, ele tinha 10 chifres. Desenrola isso aqui. Desenrola. Um sonho, dormindo. Então ele vai descrever aqui que ele ficou não sei quanto tempo sem comer, porque aquele sonho, aquilo que ele sentiu, o subconsciente dele, o espírito dele viu aquilo, o mundo espiritual mostrou para ele, mas o subconsciente, como o agente encarnado está sujeito à matéria, mostrou para ele coisas da matéria, relacionadas à matéria. Então a gente lê isso aqui, ele estava sendo um vidente, ó. Agora desenrola isso. Aqui na frente o livro vai dizer a visão, que um anjo depois de certo. Na linguagem popular, no espiritismo diz um espírito superior. No meio evangélico se diz um anjo, né? Ou na igreja católica, um espírito. Gente, é tudo a mesma coisa. Não, a gente é que cria esse jargão. Vamos embora. Em outra cena mais aqui atrás, isso aqui é enriquecedor para quem sabe tirar o espírito da letra. Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua. E ele viu aquela estátua e uma pedra pegou, bateu na estátua e destruiu a estátua toda. Só que os videntes que tinham no império, que ele dava o nome de reis magos,
não conseguiam interpretar a visão do sonho que Nabucodonosor teve. Está no livro, gente, capítulo 3, capítulo 2. Eu não vou desenrolar porque o meu tempo aqui hoje é curto, tá? Mas ele teve a visão. Aí, o rei começando a ameaçar os magos, não há ninguém na terra que consiga desvendar esse sonho para vocês. Segredos sagrados de Deus não é revelado para todo mundo. Eu estou falando alguma asneira? Só quem é escolhido para saber de assuntos espirituais de grande vulta, principalmente quando tem que a ver com a humanidade. Esse caso aqui envolveu a humanidade, a estátua que ele viu. Aí um dos videntes, conhecendo Daniel, que ele já tinha interpretado um sonho lá na cadeia, quando ele estava preso. Só tem um cara lá que ele é esse lado de Israel e ele tem a manha de interpretar sonho, aquela coisa toda. Pá. Aí chamaram ele. E ele pediu um dia começou a orar. Agora, como é que Daniel ia saber o sonho que o Nabucodonosor teve? Eu estou falando da complexidade que é essas coisas, o cuidado que a gente tem que ter com essas coisas. Porque a vulgaridade com que as pessoas, principalmente os médiums, tornam a mediunidade é indescritível isso. A vulgaridade, a mediocridade com que tratam a sua mediunidade. É incrível. A gente vê isso aqui. Ele era um vidente na visão espiritual. Um profeta na visão. Nós temos que ter esse cuidado, gente. Todos que estão ouvindo nós aqui sabem disso. Como é que o mundo espiritual... ele viu uma estátua, eu não sou bem de desenhar, mas ele viu uma estátua, a cabeça de ouro, os troncos aqui e os braços de bronze, e não sei, foi descendo até os pés. O que é que o mundo espiritual... De repente sai uma pedra atrás do monte, bate naquela, pum, e destrói tudo. O que é que o mundo espiritual queria dizer naquele jeito? Eu não vou revelar para vocês, porque vocês vão ler, está aqui, depois ele explica tudo no livro do profeta. E os reis magos, que eram vidente e médium também, não tinham acesso ao sonho. Por que será? Vocês estão vendo como a gente tem que ter critério? Senão se torna problemaço, digamos assim. Nós, como portadores, como é que eu posso dizer, dessa faculdade, nós temos, é um tesouro que Deus nos dá. Quando Ele escolhe as pessoas, Mas quando a pessoa tem essa faculdade, não quer soltar. Não quer desenvolvê-la, olha o que eu estou falando aqui, desenvolvê-la, quer desenvolvê-la, aí paga um preço muito caro. Desenvolver é para cima, né? Não posso desenvolver. A escada de Jacó não tem o último degrau, como a escada da queda também. Só misericórdia divina. Então nós temos que... A Bíblia está aqui. O livro dos médiuns, Allan Kardec, que elaborou junto com o mundo espiritual superior. Foi ele que falava, foi ele que trouxe esse negócio de sonho? Não foi aqui o Daniel, o profeta. Ele viu o espírito. Que o nosso objetivo aqui não é convencer você que você é um ser espiritual. Só que não desabrochou ainda. E você que é médium, tome muito cuidado com a faculdade que você tem. Porque é como se eu tivesse uma ogiva nuclear na mão, mas eu não sei lidar com aquilo. Uma ogiva nuclear na mão, quando estoura, ela mata todo mundo. Como eu posso usar essa arma nuclear, essa energia para botar numa usina, uma usina termonuclear, para gerar energia para iluminar a vida de muita gente? Não é verdade? Então é isso. Nós temos que ter muita escrúpulo. Essa é a palavra. Escrúpulo.
Não estamos aqui dizendo, em momento algum eu disse que é só o espiritismo que entende essas coisas, em momento algum. Mas sendo vidente, sendo profeta, que é no lado religioso, né, lado evangélico, conheço pessoas assim que têm um escrúpulo enorme, como tem pessoas que não têm escrúpulo nenhum. Vão falando de tudo, vão... Não, gente, não. Então era isso que eu tinha para nós considerarmos hoje. Que o Senhor Jesus Cristo nos traga paz, sossego, tranquilidade, né? E nos dê sabedoria para multiplicar esse tesouro. Multiplicar. Para tornar as pessoas e os espíritos desencarnados que querem se curar para ter seu retorno. Não é verdade, gente? Então era isso. Uma boa noite a todos, tá? E se eu posso pedir alguma coisa, divulguem, gente, na internet isso para as pessoas. Não é para divulgar a casa espírita, mas a verdadeiro supra-sumo do entendimento da doutrina, que é isso que vai nos libertar de nós mesmos. Gratidão.